Boa noite, irmãos. Quero levar mais uma palavra de Deus para sua vida agora. E eu quero falar com vocês um pouco sobre o sonho do servo fiel. Quais seriam os sonhos dos verdadeiros servos de Deus? É muito fácil você discernir os verdadeiros de Deus dos falsos do diabo. Nós sabemos claramente, não adianta a gente mentir, porque nós temos dois tipos de pessoas. Se coloque no lugar de pai. Imagine que você é pai ou mãe de uma criança. Você tem uma filha ou um filho, aonde você dá uma ordem a ele. Ele tem duas ações. Ou ele te obedece, ou ele te desobedece. Quando você emite uma ordem, o seu filho te obedece ou te desobedece. É bem simples de entender. Não há como não entender, porque é muito simples. Se você pede um copo d'água, fulano, pega um copo d'água para mim? Sim, não. Não há outra resposta. Ou a pessoa pega ou não pega. E assim é com o servo de Deus. O servo de Deus, ele ouve a voz de Deus e ele obedece. Logo, o desejo do servo de Deus é somente servir a Deus e obedecer a Deus e guardar os mandamentos de Deus e fazer a vontade de Deus e conhecer o que Deus quer. Se Deus disse, arrependa-se dos seus pecados e creia no Evangelho, é nisso que eu creio. E é nisso que eu pauto a minha vida. E é nisso que eu acredito. E é nisso que eu vou trabalhar para poder mudar. Se o meu pai, que é o Deus, ele me disse que eu tenho que me arrepender dos meus pecados e mudar a minha forma de viver, se eu creio em Deus, eu tenho um desejo de servir ao meu pai e agradar ao meu pai. Muitos de vocês chamam Deus de pai, mas vocês não são filhos, são bastardos. Bastardo não é filho. Não adianta você dizer que você ama o pai se você não faz a vontade do pai. Jesus Cristo ensinou que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente aquele que faz a vontade de Deus. Muitos de vocês estão se enganando com desejos vãos no coração. A vontade do servo fiel de Deus é obedecer a Deus, porque nisso consiste a graça de Deus, pela fé, conseguir forças para vencer o pecado. Meus amigos, vocês acham que é fácil vencer o pecado? E aqui eu estou te fazendo uma pergunta. Estou fazendo uma pergunta para vocês. Vocês acham que é fácil vencer o pecado? Claro que não. Mas nisso consiste a força do servo de Deus. Porque ele consegue. Por isso nós somos grandes e poderosos diante de Deus. No Salmo 103, o Senhor nos chama de heróis. Heróis fortes que fazem a vontade do Pai. Perceba que Deus é maravilhoso. No livro de João, ele nos chama de filhinhos. Filhinhos, aqueles que obedecem às ordens do Pai. Por favor, não se considere filho de Deus se você está vivendo no pecado e na mentira. João 8,44 ensina que quem pratica o pecado é filho do diabo. Abra sua Bíblia, confira no livro de João, capítulo 8, versículo 44. Se você abrir o livro de João, versículo 44, você vai ver exatamente isso que eu estou te dizendo. A palavra de Deus, ela não mente. Assim está escrito na palavra de Deus, livro de João, capítulo 8, versículo 44. O vosso pai é o diabo, e vós, ou seja, vocês, querem cumprir o desejo do vosso pai. Ele era assassino desde o começo e não se manteve na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele fala mentira, fala o que é próprio dele, pois ele é mentiroso e pai da mentira. Todos vocês que estão mentindo, filhos do diabo. Sem exceção alguma, a palavra de Deus te acusa. João capítulo 8, versículo 44. Se você vive no pecado, você sabe que você não está vivendo o evangelho de Deus. Se você não está se esforçando para se santificar, você não verá a face de Deus. A palavra de Deus ensina que é mais fácil o mundo ser destruído, que um elefante venha falar, estou dizendo assim como exemplo, tá, irmãos? Do que um tio cair da letra da palavra de Deus. Tudo aquilo que está escrito é a verdade. Tudo aquilo que está escrito irá se cumprir. Se Jesus disse que o vosso pai é o diabo porque vocês querem viver na mentira, então acreditem.
Ou vocês se arrependem dos seus pecados e passam a viver uma vida verdadeira ao lado de Jesus, ou vocês seguirão presos à religiosidade, obedecendo os mandamentos do demônio, que são as carnalidades, a mentira, a fofoca, a imoralidade sexual, as brigas, as contendas, as raivas, as dissensões, o ressentimento, a bebedeira, cigarro, bebida, a imoralidade sexual, a homossexualidade. Tudo isso provém do demônio. Palavrinhas vãs, fofoca, falar mal dos outros, tudo isso é obra do diabo. Não adianta você achar que você é cristão se você está vivendo no erro. A palavra de Deus te acusa e te chama de filho do demônio. João 8:44. Só você abrir a sua Bíblia e conferir o que eu estou falando. Novo Testamento, livro de João, capítulo 8, versículo 44. No versículo 45, Jesus diz assim: Em mim, pelo contrário, vocês não acreditam, porque eu falo a verdade. Perceba que Jesus, ele prega a palavra de Deus, chama as pessoas de filhos do diabo, mas ele sabe que as pessoas não creem nele. Porque ele diz: Em mim, pelo contrário, vocês não acreditam, porque eu falo a verdade. Perceba que o desejo do servo de Deus é se afastar das mentiras e fazer diferente do mundo. Ele quer ouvir a palavra de Deus, ele quer ouvir a verdade. Porque no versículo 47 está escrito que quem é de Deus escuta a palavra de Deus, mas quem não é, não escuta. Ele diz: Vós não escutais porque não sois de Deus. Vós não escutais porque não sois de Deus. E quando Jesus disse que quem é de Deus escuta a palavra de Deus, mas quem não é, não escuta. Sabe o que eles disseram para Jesus? Eles falaram para Jesus assim: Você tem um demônio. E Jesus respondeu: Eu não tenho demônio. E eles disseram: Jesus, você tem um demônio. E Jesus disse: Não, eu não tenho demônio. Eu honro meu Pai. Mas vós me desonrais. Eu não procuro a minha glória. Existe aquele que a procura e que também julga. Em verdade vos digo: se alguém guardar a minha palavra, nunca haverá morte. Sabe o que os judeus disseram para Jesus? Eles, em vez de aceitarem a palavra de Deus e dizerem: Amém, Senhor, eu creio. Se eu guardar a tua palavra, eu não verei a morte. Eu preciso crer na tua palavra para que eu seja salvo. Eles não disseram isso. Os judeus disseram para Jesus o seguinte: Agora estamos certos de que tens um demônio. Jesus pregou a palavra, foi chamado de endemoniado. Continuou pregando a palavra e eles, em vez de se dobrarem diante do Senhor e aceitarem a palavra de Deus, eles simplesmente disseram assim: Agora sim eu tenho certeza que você tem um demônio. E aí eu quero te dizer o seguinte: nós pregamos a palavra de Deus dia e noite nessa página. Nós sabemos que tem gente aqui que fica digitando amém, glória a Deus, aleluia, compartilhando a mensagem. Mas, quando sai da página, é escravo da safadeza, escravo da imoralidade sexual. Gente vaidosa, que não sai da frente do espelho. Gente que não para de se maquiar. Gente que fica botando roupa apertada para tirar foto. Gente que fica falando mal dos outros. Gente que é instrumento do diabo. E aí eu te pergunto: o que você está fazendo nessa página? O que você está fazendo aqui, demônio? Em nome de Jesus, saia. Em nome de Jesus, saia daqui. Porque ou você converte seu coração e passa a ouvir a palavra de Deus, ou é melhor que você saia dessa página, porque essa página não tem pretensão de ficar acariciando a mão de servos do demônio. Porque pra gente não faz diferença nenhum ter servo do diabo curtindo, compartilhando, não adianta. O objetivo do servo de Deus é obedecer os mandamentos de Deus, pregando a palavra de Deus, porque é isso que traz conversão, é isso que traz arrependimento, é isso que traz salvação de almas. Somente isso queremos. Portanto, quem é de Deus escuta a palavra de Deus. João 8:47. Mas quem não é, não escuta a palavra de Deus, por isso não muda. E não adianta tentar forçar, porque não adianta. Quem é de Deus escuta, quem não é, não escuta. Por isso muitos de vocês estão aqui como se não estivessem. Por isso muitos de vocês estão aqui agindo como nunca tivessem ouvido a palavra de Deus. Vocês estão endurecendo a cerviz de vocês.
Vocês estão se tornando 2 vezes mais merecedores do inferno porque vocês estão em contato com a palavra da salvação e ainda assim vocês são incapazes de converter o seu coração. Vocês permanecem com os corações endurecidos, vivendo nos mesmos erros a cada dia. E ainda dizem, Senhor, Senhor, eu te amo. Senhor, Senhor, eu te amo. A sua vida é uma desgraça, a sua vida é uma mentira. Você não sai do pecado. Tudo que você faz é pecar e pecar e pecar e pecar. Perder tempo, perder tempo, perder tempo, perder tempo. Cometer os mesmos erros, os mesmos erros, os mesmos erros, os mesmos erros. Escravo da imoralidade sexual, falando de sexo, sexo, sexo todo dia. Perdendo tempo com o celular. Sem estudar, sem trabalhar, sem fazer nada de útil, sem pregar o evangelho, sem ajudar o pobre. E ainda assim você pensa que você é de Deus? Tu é filho do demônio. João 8,44 ensina, o vosso pai é o diabo e quereis cumprir o desejo do vosso pai. Por isso você é um mentiroso. Por isso você é um sem vergonha que não obedece os mandamentos de Deus. Porque o vosso pai é o diabo. E quereis cumprir o desejo do vosso pai, porque ele era assassino desde o começo e não se manteve na verdade, porque nele não há verdade. Por isso você não se firma na verdade, não tem constância nos seus passos. Hoje você está feliz com Deus, amanhã você já está no pecado. Agora você está feliz com Deus, disposto a se arrepender, mas daqui a 10 minutos você já está de volta no pecado. Porque você não se manteve na verdade, porque não há verdade em você. Por isso, meu amigo, é bom que tu se arrependa, porque como eu disse, está escrito na palavra de Deus que não cairá um só tio da palavra de Deus. Se ele disse que você vai para o inferno, você vai para o inferno. Não haverá jeitinho brasileiro quando você estiver diante do Senhor. Ai, Senhor, por favor, me dá uma ajuda aí, ô anjo Gabriel, ô Miguel. Me coloca para dentro do reino dos céus aí, porque sabe como é, né, irmão? É difícil entrar aqui, né? E Gabriel vai olhar para tua cara, o anjo que for, e vai dizer, meu amigo, sua vida inteira foi uma mentira. Sempre você quis se dar bem. Você sempre quis fazer a coisa errada. E continua querendo fazer a coisa errada aqui em cima. Por isso tu é digno do inferno. Você é mentiroso. Coração cheio de suborno. Coração corrompido. Coração podre que não se converteu e não quis crer no evangelho conforme ele é. Por isso Jesus disse que vocês são 2 vezes mais merecedores do inferno. Porque vocês estão tendo contato com a palavra da salvação. Falando, gente, da palavra. O objetivo do servo de Deus não é dinheiro. O objetivo do servo de Deus não é ter uma página com muitas curtidas. O objetivo do servo de Deus não é ter popularidade. O objetivo do servo de Deus não é aparecer. O objetivo do servo de Deus não é ser rico. Não é ter nada para ostentar. Porque nós que somos servos de Deus fiéis, nós sabemos que o objetivo da palavra do Senhor é um só: salvar almas. Eu preciso ser santo. Eu preciso me santificar. Eu preciso ser um exemplo nessa terra para que desça a unção de Deus sobre mim e eu tenha autoridade para pregar a palavra de Deus. Porque eu peço a Deus agora em nome de Jesus diante de todos. Se eu estiver mentindo, que eu não vivo uma vida santa, que Deus me mate, essa página seja destruída, que essa página termine. Porque eu faço tudo isso que eu estou pregando na página. Tudo que eu faço na minha vida eu prego aqui, porque a palavra de Deus ensina que eu só posso agir conforme o poder de Cristo que opera em mim, de tal forma que a minha pregação é um testemunho da minha vida. Porque o Espírito Santo de Deus está sobre mim e quer estar sobre você também. A questão não sou eu e nem você, é Ele. É Deus que quer mudar a sua vida. É Cristo que quer transformar a sua história. É Deus que está te chamando para o arrependimento. É Cristo que quer enxugar suas lágrimas. Mas Ele chama você de coração arrependido. Não adianta dizer, Senhor, eu quero mudar e cometer os mesmos erros. Quando não há quebrantamento no coração, a semente é plantada e o que acontece? Vem o maligno e rouba a semente. Não é assim que está escrito na parábola do semeador? Aí você está aí chorando. Ai, Jesus, agora vai, Jesus. Ai, Jesus, a palavra me tocou, Jesus. E aí daqui a 10 minutos, esqueceu do que ouviu. Voltou pro pecado. Está aí fuxicando a vida dos outros. Aí eu vou ver o que fulano está fazendo aqui. Deixa eu ver se fulano comprou um carro novo. Ah lá, a vida de fulano está uma desgraça. Vocês são pessoas que ficam se comparando com outras pessoas, por isso vocês não progridem na vida de vocês. Porque se o exemplo de vocês, o qual vocês se comparassem, fosse em Cristo, certamente vocês estariam muito melhor do que vocês estariam hoje.
Por isso, muitos de vocês são pessoas invejosas. Pessoas que se comparam com as outras. E isso demonstra que você tem um complexo de inferioridade muito grande. Porque eu me comparo sim com o próximo. Mas sabe com quem eu me comparo? Eu me comparo com Cristo. E eu quero ser igual a Ele. Eu não quero ser igual ao meu vizinho. Se meu vizinho tem um carro zero, parabéns para ele. Eu não quero isso. Eu quero salvar almas. Se o meu outro vizinho comprou uma casa de frente para a praia, Deus, que o Senhor abençoe ele. A palavra de Deus ensina que de que adianta o homem conquistar o mundo inteiro e perder sua alma? Por isso, ainda que Deus quisesse me dar carros, casas, eu prefiro conquistar a sua alma para que você se converta dos seus pecados, para que você se converta de coração, para que você se arrependa dos seus pecados e, quem sabe, se reconcilie com Deus para que Deus perdoe e você seja salvo. Porque salvando a você, eu não vou salvar só você, eu vou salvar também a sua família. Perceba que quando eu converto uma pessoa em nome de Jesus, toda uma família é salva. Porque a palavra de Deus ensina que crê em Cristo e tu e tua casa serão salvos. Então, se eu converto 50 famílias, 50 pessoas, multiplica isso por 4, por 10, por 20. O objetivo do servo de Deus é povoar o céu. Não é ser rico, não é ter camisa da Calvin Klein, não é ter camisa da Tommy Hilfiger, não é ter sapato da Coca-Cola, não é ter bolsa da Michael Kors, não é ter relógio Rolex, não é ter um Vectra, um Cruze, uma Mercedes na garagem. O objetivo do servo de Deus é não amar o mundo e nem o que nele há, porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque a soberba da carne passa, a soberba da vida passa, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Deus avisou que quem não obedecesse aos seus mandamentos seria cortado e lançado ao fogo do inferno, porque o machado já está colocado à raiz das árvores. Isso significa que o pecador está com a faca da justiça no pescoço e a qualquer momento ele será cortado, ceifado e lançado ao fogo. E aí, como nós estudamos ontem na parábola de Lázaro, Lucas 16, o rico que tinha tudo vivia a vida de uma forma esplêndida, como descreve a palavra do Senhor. Ele, quando morreu, ele imediatamente se viu em tormentos e olhou para o Lázaro, o mendigo, um homem pobre, sujo, cheio de chagas malignas. E aquele mesmo rico que negava a Lázaro, esse mendigo, ele foi pedir ajuda para quem? Para o mendigo. O homem vivia uma vida esplêndida, mas bastou morrer para ele enxergar o quão miserável ele era. E a palavra de Deus descreve isso. Tu é pobre, nu e desgraçado. O Apocalipse fala isso. Tu é pobre, nu e desgraçado. Venda o que tem e compre roupas de linho. O que ele quis dizer com isso? Está escrito no Apocalipse, você pode estudar. Tu é pobre, nu e desgraçado significa que tu não obedece os meus mandamentos, tu não ajuda o pobre necessitado, tu não guarda a fé cristã e ainda por cima você pensa que você é alguma coisa. Você não é nada, você é lixo. Lixo humano. Lixo. Lixo humano. Guarde essas palavras. Se você não obedece os mandamentos de Deus, você é um lixo humano. Por isso, converta-se de coração, arrependa-se dos seus pecados e reconcilie-se com teu Deus. Se é que Deus vai querer se reconciliar com você. Não pense que você é alguma coisa, você não é nada. A palavra de Deus cansa de dizer. Somos apenas pó da terra e a nossa vida é um sopro nas narinas, aonde a hora que Deus quiser Ele tira. Portanto, não venha querer dizer que você é alguma coisa, porque você é um lixo humano. Se você não faz a vontade de Deus, você não glorifica o nome de Deus. Pelo contrário, você é uma vergonha e será devidamente envergonhado. Tenha certeza disso. O inferno te aguarda, porque aquele que não tem os desejos de um servo fiel, ele certamente será envergonhado. Certamente será envergonhado. E como ensina Lucas 16, na parábola do rico e do Lázaro, você vai querer que alguém molhe o dedinho na água e passe na sua língua. Tamanho vai ser o tormento que você vai passar no inferno. Por isso, arrependam-se enquanto vocês podem. Daqui a pouco eu vou pregar uma palavra sobre Coríntios, uma palavra poderosa que ensina que clame a Deus enquanto há tempo. No tempo certo você tem que clamar a Deus. O tempo certo é essa vida. Porque vai chegar o dia do julgamento de Cristo, onde você vai estar diante do tribunal de Deus, vai pedir perdão e Ele não vai te aceitar. Porque o advogado fiel que é Cristo estará de um lado e Satanás, o acusador, estará de outro.
Para quem não sabe, a palavra Satanás significa o acusador em latim. Ele vai te acusar de todos os seus pecados. Todas as imoralidades sexuais, todas as suas mentiras, suas fofocas, suas tramóias, suas vagabundagens que você acha que ninguém vê. Os olhos de Deus estão sobre toda a terra e tudo que você faz está sendo anotado no livro da vida. Quando você estiver lá adiante, o Senhor vai perguntar para o anjo, e esse cabra aí, o que aconteceu com esse cara aí? E o anjo dirá, Senhor, ele não está no livro da vida. E Deus dirá, vá para o inferno, junto com Satanás e seus anjos. Porque eu te chamei e você não quis me ouvir. Eu te chamei à conversão, você não quis se converter. Eu te chamei para que você se arrependesse dos seus pecados, se aproximasse de mim e você não quis. Portanto, é justo que você vá sofrer por toda a eternidade, junto com Satanás, que foi o único que me negou. Portanto, se você está negando o arrependimento, se você está negando obedecer a Deus, tenha certeza que, como nós estudamos aqui, você é um filho do diabo. Bom, era isso que eu tinha a dizer. Lembre-se que aquele que é de Deus, ele tem desejos espirituais. Dons espirituais, conquistar almas, obedecer a Deus. Não há nada mais puro no coração de um servo de Deus do que esses desejos, porque isso demonstra que ele de fato é um servo de Deus. Portanto, se você tem esses desejos no seu coração, tenha certeza que Deus alimentará esses desejos no seu coração e a graça de Deus se manifestará de forma copiosa sobre a tua vida e te abençoará tremendamente com todos os dons do Espírito Santo de Deus. Porque assim pensam os verdadeiros eleitos de Deus. Os vagabundos querem dinheiro, querem emprego, cura física. São vagabundos da fé. Usam a Deus como uma prostituta. Me dê isso e eu te dou a minha fé. Deus me deu uma bênção e eu oro para você. Deus me deu uma porta de emprego e eu oro para você. Deus me deu um marido e eu te obedeço. Como se Deus fosse uma prostituta que precisasse mendigar a sua fé. Você é um miserável. Você que pensa assim, você é um desgraçado. E você vai pagar caro por isso, tenha certeza disso. Irmãos, nosso WhatsApp é 021 981 71 9616. 021 981 71 9616. Adicione a gente vai enviar pregações para vocês praticamente todos os dias. Haverão dias em que vai ser difícil da gente enviar, mas a gente está tentando enviar todos os dias, porque a nossa vida é muito corrida. Não pense você que eu sou um gato de armazém que fico deitado no sofá o dia inteiro, lendo a Bíblia. Eu trabalho, me esforço e eu faço as coisas com todo o meu esforço para agradar a Deus em todas as áreas da minha vida. Portanto, não se enganem. Não adianta querer ficar lendo a Bíblia em casa 24 horas se você não trabalha. Quem não quer trabalhar, não coma. Então, por favor, entenda que às vezes a gente não vai conseguir responder vocês, porque nós temos os nossos afazeres pessoais também. Aqui ninguém vai pedir dinheiro para ninguém, porque dízimo não é dinheiro. Eu espero que vocês saibam disso, né? Dízimo é alimento. Deuteronômio capítulo 14. Então, o dia que alguém pedir dízimo para vocês aqui na página, me avisa. Fala, irmão, me pediram dízimo lá na Jesus Não Mente. Vocês estão mentindo. Aí sim. Eu vou dizer, olha, me desviei da fé. Estou pedindo dinheiro pro povo, me desviei da fé. E aí eu peço que Deus me mate logo, antes que Satanás fique armando o laço. Mas aquele que é fiel, aquele que começou a boa obra na gente, ele é fiel para levá-la até o fim. A palavra de Deus ensina que nem as profundezas, nem a altura, nem os anjos, nada pode nos afastar do amor de Deus. Portanto, aquele que começou a obra verdadeira, ele será fiel para mantê-la até o fim. Se você perseverar nos mandamentos de Deus, se você obedecer os mandamentos de Deus, se você guardar a fé em Cristo, tenha certeza que ninguém vai te corromper, porque Ele é fiel e te sustentará até o fim. Porque assim está escrito, e assim eu creio. Tudo posso naquele que me fortalece, tudo é possível para aquele que nele crê. E eu peço a Deus em nome de Jesus que eu seja fiel até o fim e possa dizer, combati o bom combate, guardei a fé. E assim eu peço e oro a cada um de vocês que aceitaram essa mensagem. Em nome de Jesus. Amém.